galera, beleza? Aqui no canal da minha tia. Aqui é o canal da minha tia. Eu tô aqui, aí é o primeiro vídeo da minha tia, Vera Santos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que todos é meu primeiro vídeo. Espero que vocês gostem muito e se inscrevam. Ok? Experiência audiovisual satisfatória. Por enquanto eu não vou fazer nada, só tô explicando. Namoro. De RAM mais boost de 4G. Processador razoável para tarefas do dia a dia. Super bateria de 5.000 mAh. Assista. Que aguenta até 40 horas. Esse canal tá Samsung muito top. Galaxy A15 4G. Tá muito top, galera. R$ 54,10. 4 câmeras para criar a Pode foto apostar. perfeita. Se você quer mais vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho e comente. Vera Santos. Falou e fui.